Olá, tudo bem? Sou Antônio Carlos Lima, do Estandarte da Liberdade. Esse é o Evangelho em Foco. E eu estou aqui, mais uma vez, para tratar com vocês de um ponto da doutrina do Evangelho de Jesus Cristo. Vocês sabem, eu sempre faço 3 convites quando estou iniciando esse vídeo. E esses convites são, por favor, se ainda não for inscrito no canal Estandarte da Liberdade, inscreva-se. É gratuito, é só um toque e ajuda muito o canal a ser mais divulgado pelo YouTube. Se você gostar do conteúdo desse vídeo, considere deixar o seu like, curtir o vídeo. Isso vai ajudar para que o YouTube espalhe esse vídeo para mais pessoas. E, por fim, compartilhe esse vídeo, o link desse vídeo com mais pessoas, com seus amigos, seus familiares. Seus amigos podem podem precisar ouvir o que será dito hoje aqui. Bem, dito isso, eu quero dizer que hoje eu quero falar sobre o testemunho. Sim, um testemunho eu tenho, sim. Eu sei que a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias é a única igreja verdadeira e viva na face de toda a terra. Eu sei que Jesus Cristo estabeleceu os alicerces de sua igreja desde Adão e que ele a restaurou nesta última dispensação, como o fez em cada uma das outras dispensações do Evangelho. Eu sei que somente seguindo os ensinamentos e ordenanças desta igreja podemos retornar à presença do nosso Pai Celestial. Eu sei que Joseph Smith Jr. foi chamado pelo Senhor como seu profeta, vidente e revelador, com a missão de restaurar sua igreja e trazer à luz seus mandamentos nestes últimos dias. Eu sei que, assim como Joseph Smith, todos os profetas, videntes e reveladores que o sucederam possuíram e possuem as chaves do reino de Deus e, portanto, tinham e têm autoridade divina para pregar o evangelho de Jesus Cristo e administrar suas ordenanças. Eu sei dessas coisas sem qualquer dúvida. Eu recebi esse testemunho do Espírito Santo após sentir profundo desejo de saber, por mim mesmo, as verdades do Evangelho de Jesus Cristo e ter estudado essas verdades. Meu testemunho não foi dado a mim em um só momento, mas linha sobre linha, preceito sobre preceito, um pouco aqui e um pouco ali, ao longo da minha vida, tendo iniciado em minha infância. Quando eu tinha 11 anos de idade, vi 2 missionários de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias subirem a rua da casa de meus pais, em Aracaju, no Sergipe. Eu, sendo ainda um menino, vestido com um calção vermelho, sem camisa e com uma bola debaixo dos braços, ajeitei-me sobre o muro baixo para observar aqueles rapazes vestidos de maneira tão diferente do que normalmente se via naquele bairro pobre e marginalizado. Os jovens missionários, talvez motivados pelo meu olhar cheio de curiosidade, vieram ao meu encontro. Eles perguntaram se meu pai estava em casa. Em poucos minutos, aqueles jovens estavam explicando aos meus pais sobre quem eram e o que faziam, e pediram para deixar uma mensagem do Evangelho com a família. Era um sábado à tarde, 21 de maio de 1983. Meus pais concordaram em ouvi-los e 2 dias depois, na noite da segunda-feira, 23 de maio de 1983, eles retornaram e pregaram a mensagem da restauração do Evangelho de Jesus Cristo. Naquela noite, eu tive o contato inicial com o relato da primeira visão. Os missionários disseram que em 1820, Joseph Smith Jr., um jovem de apenas 14 anos de idade, havia buscado orientação divina sobre qual religião seguir
e em resposta à sua oração, ele viu a Deus, o Pai, e a seu Filho, Jesus Cristo. Um dos missionários passou a citar este acontecimento nas palavras do próprio profeta Joseph Smith. Vi um pilar de luz acima de minha cabeça, mais brilhante que o sol, que descia gradualmente sobre mim. Quando a luz pousou sobre mim, vi dois personagens cujo esplendor e glória desafiam qualquer descrição, pairando no ar acima de mim. Um deles falou-me, chamando-me pelo nome, e disse, apontando para o outro: Este é meu filho amado, ouve-o. Tão grande foi o impacto daquelas palavras sobre mim que aceitei ser batizado na igreja no domingo seguinte, 29 de maio de 1983, na primeira vez em que estive em uma capela, que era uma casa alugada pela igreja para a reunião dos santos naquela época. Já se passaram muitos anos desde aquele momento, nos quais tenho aprendido sobre o amor incondicional do Pai Celestial por mim, sobre sua infinita misericórdia para comigo, sobre seu imenso desejo de que eu esteja pronto para receber a vida eterna, e sobre as verdades restauradas do Evangelho de Jesus Cristo, que estiveram ocultas da humanidade pelos vários séculos da profunda apostasia espiritual que ocorreu em cumprimento das profecias. Essas verdades restauradas são a base da minha crença. Aprender sobre elas e buscar compreendê-las tem sido essencial para o desenvolvimento e fortalecimento do meu testemunho pessoal desta obra maravilhosa. Possuir um testemunho pessoal, individual e inabalável que me traz alegria é fundamental para a minha sobrevivência espiritual e a chave para ajudar outras pessoas a conhecerem a Jesus Cristo, seu Evangelho e sua Igreja. Gostaria de compartilhar 5 dessas verdades essenciais, as quais foram restauradas a partir da primeira visão do profeta Joseph Smith e sobre as quais tenho buscado aprender. Primeira verdade: o Pai tem um corpo de carne e ossos tão tangível como o do homem. O Filho também, mas o Espírito Santo não tem um corpo de carne e ossos, mas é um personagem de espírito. Pode parecer algo bem simples crer nisso, mas a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias é a única que prega essa doutrina. Encontramos no mundo cristão diversas definições sobre a natureza de Deus, como Deus é um espírito eterno, não tem corpo, nem figura, nem cor e não pode ser compreendido. Ou há somente um Deus vivo e verdadeiro eterno, sem corpo ou partes. Ou ainda, há somente um Deus vivo e verdadeiro, sem corpo, partes ou paixões, imenso. Ah, se os homens ao menos lessem as Escrituras, deixando de lado seus falsos conceitos e tendo desejo sincero de aprender do Senhor. Está escrito: e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Como eu e você somos feitos à imagem e semelhança de Deus, se ele não tem corpo, não tem partes, não tem forma? Eu e você temos corpo, partes e forma definidos. E de acordo com a escritura bíblica que citei, tal como é a nossa imagem, assim é a imagem de Deus, pois fomos feitos tal como ele é. As escrituras relatam que Adão gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e que Jesus Cristo é a expressa imagem de Deus. Do mesmo modo, meus filhos foram gerados à minha imagem e semelhança. Portanto, eles são semelhantes a mim. Este é o padrão divino que tem validade para os homens e para o reino animal.
Pode uma galinha gerar uma girafa? Ou um elefante gerar um coelho? Não. Todos são gerados à imagem e semelhança dos que os geraram, dos que os geraram. Se tem um corpo, isto é uma evidência concreta de que meu Criador também tem um corpo. Se tenho partes, isso significa que meu Criador também tem partes. Se tenho forma, é claro que meu Criador também tem forma. Para aqueles que acreditam que não há corpos físicos do reino celestial, o próprio Salvador Jesus Cristo ensinou aos seus apóstolos quando os encontrou após sua ressurreição: vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Sim, eu sei que o Pai e o Filho têm corpos de carne e ossos. Segunda verdade, na Trindade há três pessoas distintas: Deus, o Pai eterno, seu Filho Jesus Cristo e o Espírito Santo, que são um em perfeita unidade, harmonia de propósito e doutrina. Infelizmente, a maioria do mundo cristão não crê nessa separação dos personagens da Trindade, sendo esta uma verdade aceita e pregada de forma tão clara apenas por a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Mais uma vez, as pessoas erram porque não leem as Escrituras buscando conhecer o que está escrito. Sobre a ocasião do batismo de Jesus Cristo, lemos: e sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A pomba era um sinal, um testemunho do Espírito Santo. O Espírito Santo não se limita à forma da pomba, mas se manifesta no sinal da pomba. O Espírito Santo não pode transformar-se em pomba. O filho estava às margens do Jordão, e o pai falou desde os céus, cuja voz foi ouvida, ao menos por alguns dos presentes. Três personagens em três lugares diferentes ao mesmo tempo. Quando do seu martírio, Estevão, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava em pé à mão direita de Deus. Ou seja, ele claramente viu o Pai e o Filho separados, lado a lado. Sim, eu sei que a Trindade é composta por três personagens distintos. Terceira verdade: Deus fala pela boca dos seus santos profetas. Embora a crença nos profetas bíblicos seja natural para todos os cristãos, apenas os membros de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias creem que o Senhor também chamou profetas em outros lugares e ocasiões, além do que está nos relatos bíblicos, e continua chamando estes servos escolhidos nos dias atuais, porque ele disse que não faria coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Tal como falou a Moisés, Jacó e outros, ele continua falando a estes homens para que possam guiar seu povo. O primeiro profeta desta última dispensação foi Joseph Smith, e sobre ele foi dito que, com exceção apenas de Jesus, fez mais pela salvação dos homens neste mundo do que qualquer outro homem que jamais viveu nele. Por que tamanha importância é dada ao profeta Joseph Smith? Porque ele foi o responsável por restaurar o evangelho verdadeiro de Jesus Cristo, com suas leis e ordenanças, restaurar o sacerdócio arônico e o sacerdócio de Melquisedeque, com todos os seus ofícios e ordens, trazer à luz o livro de Mórmon, fundar a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias,
publicar inumeráveis verdades doutrinárias contidas em Doutrina e Convênios e na Pérola de Grande Valor, como o casamento celestial e a salvação dos mortos, erguer templos sagrados para a realização de ordenanças de salvação para vivos e falecidos, lançar as bases do programa missionário, conduzir o povo do Senhor com mansidão, humildade e fé inabaláveis, e selar sua missão e suas obras com o próprio sangue. Eu não adoro Joseph Smith, e nenhum santo dos últimos dias o faz, mas honro e rendo louvores ao seu nome, pois foi ordenado por Cristo Jesus para trazer a verdade aos homens, para os povos trazer nova luz. Não é possível separar Joseph Smith de sua obra. Em outras palavras, não é possível crer na Igreja de Jesus Cristo, no Livro de Mórmon, nas revelações, no sacerdócio, ou em qualquer outra parte do que ele restaurou e ensinou, sem acreditar, primeiro, que sua visão do Pai e do Filho foi real e que seu chamado sagrado de profeta, vidente e revelador, veio de Deus. Também não é possível crer em Joseph Smith e em sua obra sem acreditar em igual medida em todos os profetas que o sucederam na liderança da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias, incluindo o profeta atual, Russell M. Nelson. Sim, eu sei que o Senhor continua falando à humanidade por meio de profetas vivos. Quarta verdade. O pastor chama pelo nome as suas ovelhas. Lamentavelmente, muitos cristãos não creem de fato que são conhecidos pelo Senhor de maneira pessoal. Nisto, contudo, estão coerentes com suas crenças sobre Deus. Quem não acredita em um Deus real, corporal e consciente, com quem é possível conversar verdadeiramente e ter um relacionamento familiar pleno, não pode imaginar que ele tenha conhecimento individual sobre alguém, não é verdade? Felizmente, as Escrituras estão repletas de exemplos de como o Senhor conhece muito bem cada um de seus filhos. Jeremias, Samuel, Moisés, Abraão e tantos outros tiveram seus nomes chamados por ele, tal qual Joseph Smith em sua primeira visão. Saber que o Senhor me conhece é maravilhoso. Não estou só. Não sou um errante neste mundo. Eu tenho um Pai Celeste que me ama e quer me abraçar novamente em seu reino celestial. Ele me conhece muito melhor do que qualquer pessoa, incluindo eu mesmo. Ele sabe de meus anseios, desafios, dificuldades, esperanças e desejos. Ele conhece minhas fraquezas e minhas fortalezas. Ele deu seu Filho Jesus Cristo para me salvar. Ele deu o Espírito Santo para me guiar e consolar. Ele deu as Escrituras e enviou os profetas para me ajudarem a encontrar o caminho do convênio e permanecer nele. Ele me pede apenas que eu o chame amorosamente de Pai, honre seu nome e o obedeça. Então, ele poderá fazer por mim muito mais do que posso imaginar. Sim, eu sei que o Senhor me conhece pelo meu nome. Quinta verdade. O livro de Mórmon é a palavra de Deus. O Senhor ensinou que por seus frutos posso discernir um falso profeta de um profeta verdadeiro. Os frutos da primeira visão de Joseph Smith são um testemunho da veracidade do seu chamado e da sua obra. Um desses frutos é o livro de Mórmon. Sobre este volume de escrituras sagradas, comparável à Bíblia, o profeta Joseph Smith afirmou: eu disse aos irmãos que o livro de Mórmon
Era o mais correto de todos os livros da terra e a pedra fundamental de nossa religião, e que, seguindo seus preceitos, o homem se aproximaria mais de Deus do que seguindo os de qualquer outro livro. Deixando ainda mais clara a importância deste livro, o mesmo profeta Joseph Smith disse: se deixarmos de lado o livro de Mórmon e as revelações, onde se apoiará a nossa religião? Nós nada temos. Talvez alguns se perguntem como saber se o livro de Mórmon é verdadeiro. Bem, o método é o mesmo utilizado para saber se a Bíblia é verdadeira: ler, ponderar e orar. Pode parecer estranho o conceito de que deveríamos orar para saber se a Bíblia é verdadeira, mas na realidade a maioria dos cristãos nunca buscou uma confirmação espiritual sobre esses escritos, seguindo apenas a tradição de crer. A Bíblia não é autoexistente. Ela foi escrita durante milênios. A Bíblia não existia na época de Abraão, de Isaac e de Jacó. Moisés nunca teve este volume sagrado completo nas mãos. Nem Isaías, Jeremias ou Elias. Quando o Salvador Jesus Cristo esteve entre os homens, já havia uma compilação das Escrituras que fazem parte do que hoje é conhecido como o Velho Testamento. Mas nem ele e nem seus apóstolos tinham nada do que hoje é o Novo Testamento, pois são textos produzidos a partir dos acontecimentos da época em que viveram aqui na Terra. Na verdade, os novos conceitos apresentados por Jesus Cristo e seus apóstolos escandalizaram os religiosos da época, que já tinham os escritos do Velho Testamento. Para eles, a lei mosaica bastava. Jesus Cristo trouxe novos conteúdos, novos ensinamentos que deveriam ser registrados, estudados e vividos. Ele não disse que os ensinamentos do Velho Testamento seriam jogados fora, mas trouxe conhecimento para um novo tempo que todos precisariam para a sua salvação. E isso foi rejeitado pela maioria das pessoas da época, levando mesmo à prisão e morte de Jesus e vários de seus seguidores. Os perseguidores de Jesus Cristo sequer se deram ao trabalho de procurar estudar verdadeiramente o que ele ensinava e nunca perguntaram a Deus sobre isso. Rejeitaram o Novo Testamento. Os que buscaram saber a verdade receberam sua confirmação espiritual e se converteram. Com o livro de Mórmon ocorre o mesmo processo. Ele tem sido rejeitado por muitos que sequer se dão ao trabalho de lê-lo ou de ouvir conscientemente de fonte segura sobre este livro. Julgam-no por preconceitos. Gritam: uma Bíblia, temos uma Bíblia e não pode haver qualquer outra Bíblia. Agindo como fizeram os judeus na época de Cristo. Eu sei que todos aqueles que lerem o livro de Mórmon com sinceridade de coração e com desejo real de saber sobre a veracidade de seu conteúdo e sua origem divina, e orarem ao Senhor, perguntando sobre isso de maneira clara e direta, receberão sua resposta por meio do Espírito Santo. Eu aceitei este convite e fiz esta prova. Testifico que o Senhor confirmou em minha mente e em meu coração que o livro de Mórmon é a sua palavra, tanto quanto a Bíblia. Convido cada um que ainda não perguntou a Deus sobre o livro de Mórmon que o faça. E após ter recebido seu testemunho pessoal de escrituras sagradas, deste livro de escrituras sagradas, junte-o à Bíblia e, com coragem, siga seus ensinamentos. Sim, eu sei que o livro de Mórmon é a palavra de Deus. Quero concluir dizendo que o acontecimento daquela manhã de primavera de 1820, quando Joseph Smith teve sua primeira visão, foi o evento mais importante que ocorreu na história do mundo após o ministério de Cristo. E trouxe mais luz e conhecimento, abrindo as portas da revelação em nossos dias.
Eu sei que Jesus Cristo, o Filho de Deus, é o Salvador e Redentor da humanidade. Eu sei que Joseph Smith viu o Pai Celestial e seu Filho Jesus Cristo naquele bosque, naquela manhã maravilhosa. Eu sei que ele foi, é e será para sempre um profeta de Deus. É meu dever obter e fortalecer meu testemunho pessoal sobre a primeira visão e sobre tudo que aconteceu por causa daquele acontecimento sublime. É meu dever pregar o evangelho a todas as pessoas, enfatizando o milagre da primeira visão e as verdades reveladas, sem receio de ser pessoalmente rejeitado ou ridicularizado, pois todo aquele que for advertido deverá advertir seu próximo. Por isso, afirmo, parafraseando o hino, um testemunho eu tenho sim. Ele é tão bom para mim. Quero viver com ele para a eternidade assim. Essa é a minha mensagem de hoje. Muito obrigado por sua companhia. Por favor, compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares, com todos a quem você desejar que essas palavras cheguem. Se você quiser ver todas as referências escriturísticas do que falei hoje aqui, acesse o link que tem aqui na descrição do vídeo. E você vai poder ter todo o texto com as referências de escrituras e citações. Até a próxima quinta-feira, com mais um Evangelho em Foco. Tchau!